Olá, vamos lá para a nossa primeira live da Carta aos Hebreus. Estamos chegando. Primeira live da Carta aos Hebreus. Carta do Novo Testamento. Uma das epístolas gerais. A ideia de nós estudarmos um pouco essa carta. Falar da palavra de Deus é interessante porque existem 3 níveis que alguém pode conhecer da palavra, né? Primeiro nível é fazer uma leitura normal, pegar um texto bíblico e você efetuar a leitura dele. O segundo nível é você ler esse texto e refletir nele, meditar nele, pensar nesse texto, como muitos dizem, ruminar o texto, ficar meditando nesse texto. E um terceiro nível seria o nível de estudar o texto. O profeta Oséias vai dizer, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Existe uma importância fundamental ligada ao estudo da palavra de Deus, na intimidade, em relação à intimidade com Deus. É impossível você desejar intimidade com Deus se você não amar estudar sua palavra. A forma como o Senhor se fez conhecido para a nossa geração e para gerações anteriores foi por intermédio dessa palavra revelada. Então, todo aquele que diz que ama a Deus, mas não tem prazer em meditar nessa palavra, ele está em contradição. Então, primeiramente, você lê o texto, depois você medita nesse texto, e por último, o terceiro nível é você se aprofundar no texto, estudar o texto. Por que eu escolhi a Carta aos Hebreus? Primeiramente, porque a Carta aos Hebreus ela é uma dos livros mais complexos do Novo Testamento. Talvez, em nível de complexidade, se equipara ao livro de Apocalipse. É um dos livros menos pregados, é um dos livros menos comentados nos nossos púlpitos, nas nossas igrejas, porque a Carta aos Hebreus ela tem um nível de complexidade muito alto. Quem o livro de Hebreus vai ter uma capacidade de compreender praticamente todas as escrituras. Alguns teólogos vão dizer que o livro de Hebreus é o 5º evangelho. Nós temos 4 evangelhos no Novo Testamento, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E muitos dizem que Hebreus seria o nosso 5º evangelho. Por que o 5º evangelho? Porque nele, na Carta aos Hebreus, está incorporada todo o ensinamento, todas as doutrinas dos evangelhos estão inseridas nessa Carta aos Hebreus. E da mesma forma como todas as doutrinas do evangelho estão inseridas na Carta aos Hebreus, toda a lei está argumentada também na Carta aos Hebreus. Olha que interessante. Por isso que a gente vai falar que a Carta aos Hebreus ela é a supremacia de Cristo. Por que supremacia de Cristo? O autor aos Hebreus vai falar em vários momentos, olha, porque o Senhor é superior a Moisés, o Senhor é superior a Josué, Jesus é superior a Arão, Jesus é superior aos anjos. Então, alguns teólogos até dizem que a Carta aos Hebreus é o Levítico do Novo Testamento, porque tudo que você tem lá no Antigo Testamento, tabernáculo, sacerdote, sacrifício, tudo isso são figuras, sombras e tipologias para o Novo Testamento, a nova aliança, né? A antiga aliança e a nova aliança. Então, a Carta aos Hebreus, ela é a excelência de Cristo. Olha que interessante. A palavra hebreu, se nós fôssemos para estudar a etimologia da palavra hebreu,
Hebreu significa cruzador, atravessador, cruzador de rios, né? Atravessador de rios. E hebreu é todo aquele que é descendente de Abraão, ele é considerado um hebreu, né? Quando o Senhor falou com Abraão lá na Mesopotâmia, dizendo, olha, sai da tua terra, sai da tua parentela, né? Porque eu te farei pai de multidões. Abraão atravessou um rio. Abraão teve que atravessar o Eufrates, né? A Mesopotâmia significa entre rios, entre o rio Eufrates e entre o rio Tigre. E nós vamos ver, durante toda a história desse povo, vindo Isaac, Jacó, os descendentes de Jacó, eles tiveram que atravessar o Mar Vermelho. Na sequência, depois do deserto, os 40 anos peregrinando, eles atravessaram o Rio Jordão. Então, o hebreu era um cruzador de rios. Tá? Que interessante. Por que cruzador de rios? Atravessador de rios. Aquele que está sempre progredindo, sempre mudando de fase, sempre atravessando etapas na sua vida. E a carta aos Hebreus, ela tem essa conotação de mudança de fase. Por quê? Porque outrora os judeus viviam no que nós chamamos da antiga aliança, né? Era uma dispensação específica, embora muitos não gostem da teoria dispensacionalista criada por Scofield. Nós vamos ver que a Bíblia vai falar em algumas dispensações. Existe a dispensação de Adão até Moisés, lá em Romanos 5, se não for na memória, Romanos 5, capítulo 5, versículo 13, vai dizer que não havia lei. Então, de Adão até Moisés, nós não temos a lei. Então, é uma dispensação que Deus decidiu operar daquela forma, sem a lei. Sem lei. Aí vem Moisés, Deus levanta Moisés como libertador e também acaba dando uma tarefa para ele como legislador. E Moisés, então, recebe toda a lei por parte do Senhor, e de Moisés até Cristo, nós temos a lei, nós temos a antiga lei. Agora vem Cristo, e Cristo, ele, através da graça, através do seu sacrifício, ele institui uma outra dispensação, né, que é a dispensação da graça. O próprio Paulo vai falar aos Efésios, no capítulo 3, versículo 1 a 2, dizendo que agora existe a dispensação da graça, estamos na dispensação da graça. E, por último, nós vamos ver o reino milenar, né, depois da igreja ser arrebatada, depois da segunda vinda de Cristo, o Senhor, então, institui o seu reino milenar. Então, essa carta aos Hebreus, ela vem com o intuito de justamente fazer essa transição entre o que nós chamamos de dispensação da lei para a dispensação da graça. O objetivo da carta aos Hebreus é justamente essa, é direcionar um povo dizendo o seguinte, olha, vocês não vivem mais na lei, vocês vivem na graça. Nós vamos ver, olha que interessante que eu vou compartilhar com vocês aqui. Essa carta, ela foi escrita num período que nós chamamos ali, deixa eu melhorar a visualização aqui, que vai aparecer para vocês aqui. Muitos estudiosos, muitos teólogos acabam colocando como sua autoria Paulo, tá? Na verdade, Hebreus ela é uma carta que a gente não sabe quem é o autor definitivo dessa carta. Muitos livros da Bíblia se sabe, outros existe uma aproximação com fortes evidências, mas Hebreus a gente não tem essa definição. Mas olha que interessante. No gráfico que eu estou mostrando para vocês aqui, vai mostrar um pouco da história, né? Vamos falar aqui de Paulo, né? Por exemplo, Paulo se converte
no ano lá 37 depois de Cristo. Ele inicia o seu ministério em 41, né, no ano de 41, e a sua primeira viagem missionária vai dar lá entre 48 depois de Cristo. 48 depois de Cristo, Paulo, lá entre o ano 50 e 52, ele faz a sua segunda viagem missionária para fazer a sua terceira viagem missionária no ano de 55 depois de Cristo, tá? Agora, olha que interessante, Paulo, então, agora nesse momento, ele encerrando praticamente seu ministério, né, de viagens, ele está preso em Roma, no ano de 58 depois de Cristo. Hebreus vai falar lá no capítulo 13, né? O objetivo hoje é a gente fazer uma introdução da carta dos Hebreus e a cada live, a cada quinta-feira, nós estudarmos um capítulo desta grande carta, né? A carta aos Hebreus. Então, olha só, lá no capítulo 13, embora o autor aos Hebreus não tenha se identificado, lá no capítulo 13 ele vai dizer o seguinte, ele vai falar no início do capítulo, deixa eu ver se eu recordo aqui, ele vai falar que Timóteo está solto. Tá? Ele vai dar, lá no final, melhor dizendo, capítulo 13 de Hebreus, versículo 23. O autor vai dizer o seguinte, olha, sabei que o irmão Timóteo já estava solto, com o qual, se ele vier depressa, vos verei. Então o autor está dizendo, olha, Timóteo está solto, né? No final da segunda carta de Paulo ao próprio Timóteo, Paulo vai dizer o seguinte, olha, venha depressa, vem me ver, né? Nós sabemos que a primeira carta de Paulo a Timóteo é uma carta que Paulo escreve, dando orientações, conselhos ao seu jovem pastor, seu jovem discípulo, e a segunda carta de Paulo a Timóteo é uma carta onde Paulo já está preso. Paulo está preso em Roma e ele vai fortalecer a fé do seu jovem pastor, né? Então, ele vai dizer o seguinte, olha, faça de tudo para vir me ver. Então, muitos teólogos que acreditam que Hebreus é de autoria de Paulo, vão dizer que esta carta, então, essa é uma das evidências que vai nos mostrar que foi Paulo que escreveu a Epístola aos Hebreus. O que é interessante é que, se nós continuarmos olhando esta linha do tempo, nós vamos ver que a destruição de Jerusalém vai se dar no ano de 69. 69, o ano 70, ali por Tito, né? Então, onde tem a destruição de Jerusalém, a destruição do templo também. E acredita-se que esta carta tenha sido escrita antes da destruição de Jerusalém, porque em nenhum momento o autor aos Hebreus vai determinar e dizer que vai fazer alguma referência específica a esta destruição. Então é bem provável que esta carta tenha sido escrita entre os anos 50 e 70 depois de Cristo, tá? Então não se há certeza, mas algumas evidências a gente pode entender a partir desta relação que a gente enxerga entre a fala do autor aos Hebreus, dizendo, olha, Timóteo está solto, né? O convite de Paulo, o convite que Paulo faz a Timóteo para Paulo vir visitá-lo em Roma, né? Então existe essas fortes evidências, né? Alguns ainda defendem que a autoria da epístola aos Hebreus possa ser de um discípulo de Paulo. Uns dizem que foi Apolo, outros dizem que foi Áquila, alguns até conferem a Priscila esta carta, embora em alguns momentos há referências na pessoa como se fosse do sexo masculino, escrevendo ela, né? Então, aí já poderíamos descartar a opção de Priscila ser a autora da carta aos Hebreus, mas o que é interessante é o seguinte, seja quem for o autor, seja se for Paulo, se for Apolo, se for Áquila, se foi até Lucas, alguns acreditam que tenha sido Lucas o autor da Epístola aos Hebreus, é interessante nós entendermos o seguinte, esta carta,
ela foi direcionada para os hebreus crentes, aqueles que haviam se convertido. Com qual objetivo que essa carta foi escrita? Imagine, faça o seguinte raciocínio comigo. Jesus implanta o seu ministério, escolhe os 12, né, elege 12 discípulos, os discípulos recebem a missão ali de frutificar, né, junto à videira verdadeira, que era Jesus, espalham o evangelho, logo em seguida Paulo se converte e Paulo começa então a implementar o ministério aos gentios, né? E havia a promessa da volta de Jesus. Então, os discípulos aguardavam, e os crentes da época também aguardavam a volta de Jesus muito em breve. E acontece que Jesus não está voltando, e pensem na cabeça dos hebreus, eles acabam dizendo o seguinte: olha, vamos voltar a praticar aquilo que nós praticávamos antes. E o autor aos hebreus, ele tem o objetivo de dizer o seguinte: olha, vocês não entenderam nada, né? A carta que o autor está dizendo é o seguinte: olha, nós deixamos os rudimentos para trás, nós deixamos a lei para trás, vem algo muito superior. Jesus é esse algo superior. Então, um dos problemas que o autor aos hebreus tentou resolver com essa carta foi justamente esse problema dispensacional. Em que sentido dispensacional? Imagine um povo sair da lei para a graça. Né? Imagine você 10, 20, 30 anos numa igreja e acostumado com os costumes, com as práticas, com a liturgia, com os rituais que essa igreja acaba criando. E isso, para que você pense de forma diferente, é uma ruptura muito grande. Agora, imaginem nos primórdios, lá em 40, 50, 60 depois de Cristo, judeus que se converteram, judeus que ouviram falar do pai Abraão, de Isaac, de Jacó, que ouviram falar da peregrinação do deserto, que ouviram falar do Mar Vermelho, que ouviram falar da conquista de Canaã, e que ouviram também toda a questão da instituição do tabernáculo no deserto, dos sacrifícios, do Santo dos Santos, todas aquelas questões que praticamente fizeram parte de uma cultura milenar no judaísmo. E agora, esses cristãos, esses judeus, eles acabam se convertendo ao evangelho. Então, é uma ruptura de uma dispensação em que outrora nós estávamos na lei e agora nós estamos indo para a graça. É justamente isso que até Paulo vai fazer na carta aos Gálatas, né? Que agora a justificação vem pela fé, não vem pelo sacrifício, pela lei, por aquilo que nós havíamos deixado para trás. Então, primeiro ponto é essa luta realmente entre lei e graça. Segundo ponto que o autor aos Hebreus tenta resolver é justamente a questão da centralidade em Cristo. Tanto que ele vai começar a combater algumas das coisas mais importantes para o povo hebreu. Imagine o seguinte: imaginem um hebreu dos primeiros anos ali após o ministério de Jesus, um hebreu que tem na sua tradição ouviu como Moisés como libertador. Tanto que em muitos embates que Jesus teve com fariseus, com saduceus, nós vamos ver que eles chamavam de o nosso pai Moisés. Então, eles tinham Moisés como um ser muito superior. E agora o autor dos Hebreus vai dizer, ele começa o capítulo 1, fazendo só uma introdução aqui. Na próxima live nós vamos falar mais, nós vamos falar só do capítulo 1 de Hebreus. Ele vai dizer o seguinte: olha, Jesus é superior aos anjos. Olha, já começa dizendo o seguinte: Jesus está acima dos anjos. E ele vem e dá uma segunda: olha, vocês consideram Moisés o libertador, o grande libertador de Israel? Jesus também está acima de Moisés. E ele não para por aí. Vocês consideram Josué como aquele que conquistou, que colocou os judeus na Terra Prometida?
também. Jesus é maior do que Josué. Ah, mas vocês podem dizer que Jesus pode falar de Arão, né? Arão era o sacerdote. Eu vou dizer uma coisa para vocês: Jesus é o sumo sacerdote. Então, ele começa a mostrar o seguinte: Jesus é o centro de todas as coisas. Né? E aí mora uma questão que eu gosto de enfatizar muito, que é o seguinte: por que a carta aos Hebreus é uma carta complexa? Porque Jesus é o centro. A gente pode dizer, mas pastor, eu sei que Jesus ele tem que ser o centro da minha vida. Eu sei que Jesus foi ele que me deu a salvação, foi ele que morreu por mim, ele me ama. Mas a questão, ela é muito maior do que isso. Sabe por que ela é muito maior do que isso? Porque daí nós vamos entrar no terceiro problema que o autor aos Hebreus gostaria de resolver, que ele tentou resolver, que era o valor transitório dos ritos e dos elementos sagrados do Antigo Testamento. Preste atenção. O judeu, o hebreu, ele dava um valor muito grande para o santuário, para o sacrifício, para o sumo sacerdote, todas essas coisas, todos esses rituais, essa liturgia, tudo isso havia na vida do hebreu uma importância gigantesca, muito grande. E agora, o autor aos Hebreus está dizendo isso: olha, tudo que vocês viveram lá na lei, o templo, o tabernáculo, os sacrifícios, os pães, a mesa da propiciação, a pia, né, o santo dos santos, tudo isso era sombra para o que viria a acontecer. Enquanto vocês lá tinham que ter um sangue derramado constantemente, Jesus é o perfeito sacrifício. Enquanto que vocês tinham que ter lá um sacerdote, um sumo sacerdote, agora nós temos um sacerdote da ordem de Melquisedeque, um sacerdote por excelência que é Jesus. Tanto que Jesus vai falar sobre isso. Aquela passagem da mulher samaritana no poço, poucas pessoas entendem o que é adorar em espírito e em verdade. Sabe por quê? A mulher vai dizer o seguinte: mas Senhor, né, onde adorar? É em Jerusalém? É em Samaria? Uns dizem que a gente tem que adorar no monte, aqui em Samaria. Vocês dizem que os judeus dizem que tem que adorar no templo. Jesus diz: olha, a questão não é nem no monte e nem no templo. A questão é adorar individualmente no Espírito. Jesus está dizendo materialismo, ou melhor, corrigindo, desta materialização da adoração. Que eu tenho que ter um lugar, que eu tenho que ter um ambiente, ou um exemplo, né? Que o pastor tem que botar a mão na minha cabeça para eu ser curado. Se a oração dele não for com gritos, com voz vibrante, ou com alarido, não vai resolver. A oração não vai surtir efeito, porque só tem unção se eu berro, se eu grito, se eu boto a mão, se eu derramo óleo. Sabe o que é isso? É a materialização da adoração. É a mesma coisa que dizer que eu tenho que adorar no templo ou tenho que adorar no monte. Não é o tom da voz que vai dizer que há unção ou não. Não é a quantidade, o tempo de oração que vai dizer que a oração vai resolver ou não. Tiago vai dizer lá sobre um exemplo do óleo, né? Tiago vai dizer, olha, e se tem alguém entre vós doente, chame os presbíteros, eles ungirão com óleo, e a oração salvará o enfermo. Ele não está dizendo que é o óleo que salvará o enfermo. Ele está dizendo que é a oração que vai salvar o enfermo. Então, no mundo, no evangeliquez nosso de cada dia, a gente materializa a adoração. Acha que a oração só vai surtir efeito se for ajoelhado lá na igreja. A oração do pastor por mim só vai surtir efeito se ele botar a mão em posição e ele me balançar e ele gritar na oração. Isso é materialização.
Quando Jesus está dizendo, mulher, não é nem no templo e nem no monte. Meu pai está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, um dos objetivos desta carta aos Hebreus era justamente essa, era fazer com que os hebreus, os irmãos hebreus, esquecessem esses rituais, esquecessem esses objetos que materializavam a adoração a Deus. Porque agora nós não vivemos mais na lei, está dizendo o autor dos Hebreus. Nós vivemos na graça. E Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós pertencemos a este corpo. E, na verdade, todos nós somos sacerdotes. Claro que com um único mediador. O próprio Hebreus vai dizer, nós temos um único mediador, que é Jesus, né? E agora, daí alguém vai dizer assim, mas o pastor orou por mim, só que ele, sei lá, aquela oração dele lá não surtiu efeito. Claro, esse tipo de coisa não tem graça para o religioso. O religioso ele está apegado à materialização da fé. Ele tem que ter o lenço, ele tem que ter o copo com água, ele tem que ter o óleo vindo da não sei de onde, sabe? Ele precisa dessas coisas. O religioso precisa de amuletos, ele precisa de materialização. Enquanto Jesus está dizendo, desmaterializa, esquece, não há mais isso. Na verdade, a partir de agora, nós vamos adorar em espírito e em verdade. Amém? Outra coisa, um outro ponto que o autor aos Hebreus está querendo resolver é o próprio sacerdócio neotestamentário, dizendo Jesus, ele como sumo sacerdote, apresentou um sacrifício perfeito, né? Um sacrifício que era essencial para todos nós. Então, a partir de agora, nós não precisamos mais apresentar sacrifícios. É isso que ele está dizendo. Não apresenta mais sacrifício, né? Não precisa mais. Então, deixa eu mostrar para você aqui um guia do nosso estudo, só para que a gente, a partir de agora, também comece a entender toda essa estrutura desse neotestamentário, desse sacerdócio neotestamentário, né? Então, vamos lá, deixa eu apresentar aqui para vocês, botar em tela cheia, só para ficar mais bonitinho. Então, falamos um pouco dos problemas que o autor aos Hebreus queria resolver com essa epístola, com esta carta, né? Se nós formos olharmos, ela é uma carta chamada dos grupos das epístolas gerais, tá? Deixa eu voltar aqui. Opa. Deixa eu pegar o marca-texto aqui, apontador de letra. Aqui. Melhorou. Bom, então ela é uma epístola geral, faz parte desse grupo. O autor, como nós falamos, é desconhecido, né? Embora alguns defendam que seja Paulo, outros defendam que seja Lucas. Tem gente que fala até que é Barnabé, o autor desta carta, né? É interessante que em alguns manuscritos antigos, principalmente no Código de Alexandria do Vaticano, essa carta ela se encontra logo após a segunda carta aos Tessalonicenses. Então, alguns até dizem o seguinte, olha, que ela fica entre Gálatas e, na verdade, fica depois de Gálatas, né? Gálatas e depois Hebreus. Alguns dizem, olha, que Paulo escreveu a carta aos Gálatas, né, direcionada aos gentios, e Hebreus direcionada aos judeus, né? A todos os judeus espalhados pela Ásia ali, que já não estavam apenas em Jerusalém, né? Mas é importante entender que o autor é desconhecido, tá? A data, né, antes de 69, isto é, antes da destruição do templo. O local também é desconhecido, né? Embora se fosse Paulo, é bem provável que ele tenha escrevido de Roma, né? E qual era o alvo? Os cristãos judeus, né? O alvo desta carta é os judeus que se converteram, que agora estavam, né, naquele momento assim de, olha, Jesus não voltou, né? Quem sabe a gente volta a praticar as coisas que nós praticávamos antes, voltamos para a lei, e daí o autor dos Hebreus vai dizer, de forma alguma,
não voltem, tanto que o versículo-chave da Epístola aos Hebreus é Hebreus 8:6, que vai dizer o seguinte: agora, porém, o ministério que Cristo recebeu é superior ao deles. Superior a quem? Superior ao dos anjos, superior ao de Arão, superior ao de Moisés, superior ao de Josué, superior a todos esses que vocês, hebreus, consideram como superiores. O ministério de Jesus é superior a tudo isso. Né? Ele vai dizer assim, ó, assim como também a aliança da qual ele é mediador, é superior à antiga, isto é, a aliança que Jesus dá, e ele faz isso no momento da ceia, né? Este é meu sangue, a nova aliança. Ele está dizendo, olha, essa aliança é superior à antiga, né? Porque ela é baseada em promessas superiores. O que Hebreus 7? Não procurar lugar para outra, né? Porém, Deus achou o povo em falta e disse: está chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma nova aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. Não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, visto que eles não permaneceram fiéis à minha aliança. Eu me afastei deles, diz o Senhor. Esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel. Depois daqueles dias, declara o Senhor, porei minhas leis em sua mente e escreverei em seus corações. E ele vai terminar Hebreus 8 dizendo, chamando nova essa aliança, porque a primeira ficou obsoleta, ficou antiquada, ultrapassada. Né? E o que torna antiquado, envelhecido, está a ponto de desaparecer. Tá? Então, este é a chave de Hebreus, de todo o livro de Hebreus. E a expressão chave é Cristo é supremacia. Supremacia de Cristo, ele está acima de todas as coisas. Né? Aqui tem um texto de um teólogo muito interessante, que ele vai dizer que esta carta aos hebreus foi escrita de um hebreu para outros hebreus, para dizer que eles deveriam deixar de ser hebreus. Olha que interessante. Né? Um hebreu escrevendo para outros hebreus, dizendo, deixem de ser hebreus, porque nós precisamos agora ser cristãos. Né? Na verdade, muitos dos primeiros crentes estavam caindo de volta nos rituais do judaísmo. Foi aquilo que eu disse anteriormente. E aqui está a estrutura da carta aos hebreus. Olha só que bacana isso. Por quê? Porque a carta aos hebreus, ela é doutrina e exortação. A carta aos hebreus, ela está estruturada dessa forma. Doutrina e exortação. Né? A doutrina está onde? O autor transita do capítulo 1 até o 10, aplicando doutrina. E depois, do capítulo 11, 12 e 13, ele vai exortar, ele vai disciplinar. Então, nós vamos estudar, a partir da próxima quinta-feira, a superioridade da pessoa de Cristo, isto é, a sua majestade, que vai do capítulo 1 até o capítulo 4. Depois, nós vamos estudar o ministério, isto é, a superioridade da obra de Cristo. Então, olha só, primeiro bloco é a superioridade da pessoa de Cristo em relação a Arão, Moisés, em relação a Josué, aos anjos. Segundo lugar, a superioridade da obra de Cristo em relação ao seu ministério. E em terceiro lugar, né, depois do capítulo 11, 12 e 13, daí vem a exortação do autor aos Hebreus, que é a superioridade da vida em Cristo. Né? E daí sim, né, depois de toda essa dissertação do autor, do capítulo 1 até o 10, no capítulo 11 nós vamos ver, 12 e 13, a prática dessa doutrina. Né? Então aí que está o processo bem interessante que se dá na carta aos Hebreus. Ok? Essa primeira live vai ficar gravada, eu vou deixar ela na minha timeline, compartilhe. Eu costumo dizer o seguinte, se nós entendermos a Epístola aos Hebreus, a gente entende todo o Evangelho. Né? Por isso que ela é complexa de se entender, ela tem um nível de complexidade muito semelhante ao livro de Apocalipse, e ela é a base fundamental para a fé. Né?
ela é a base fundamental do cristianismo. Ela é a base, todas as doutrinas que Jesus ensinou durante o seu ministério, durante o evangelho, está detalhada nesta carta aos Hebreus. Tá? Então, como eu disse no início, não basta você ler, né? Você vai ter uma comunhão superficial com Deus. Não basta ler e meditar e orar, pegar um texto, ler, meditar no texto e fazer uma oração. Você vai ter uma comunhão um pouco melhor que a superficial. É preciso você se aprofundar na palavra. É preciso você navegar na palavra. É preciso você amar a palavra. Porque a partir do momento que você ama a palavra e você começa a estudar a palavra, você começa a conhecer o que realmente Deus quis nos ensinar e quis nos deixar. Claro que, embora a gente, com o nosso conhecimento, com a nossa mente, nós não vamos em nenhum momento descrutinar o entendimento do Senhor, mas nós vamos saber qual era o objetivo dele para a sua igreja, para os seus filhos e para nós que somos aí enxertados na videira. Tá bom? Compartilhe, né? Fique à vontade de enviar esta live aí para os seus amigos. Eu espero você na próxima quinta-feira, às 21 horas, para nós, então, iniciarmos o estudo, né, desse livro de Hebreus. Vamos estudar o capítulo 1 do livro de Hebreus, capítulo 1, capítulo 2, bem provável, e vamos ali, né, fazer ali aquela... Deixa eu mostrar aqui novamente para que você visualize, né? Vamos falar, então, sobre a supremacia da pessoa de Cristo e a sua majestade, né? A majestade do Senhor. Então, nós vamos, na próxima live, próxima quinta-feira, falar, então, iniciar sobre a supremacia da pessoa de Cristo. Tá? O objetivo hoje era justamente passar uma introdução, né, para que a gente conhecesse um pouquinho desta carta, né? Qual era o foco dela, quem era o seu possível autor e quais eram os propósitos do autor à Epístola aos Hebreus. Tá bom? Muito obrigado pela sua companhia, que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor te proteja, né, que faça resplandecer o seu rosto sobre ti, que Deus te abençoe poderosamente. Fique na paz do nosso Senhor Jesus. Até a próxima quinta-feira, se o Senhor não retornar até lá.